Eu sou o padre Aldair, sou o representante do clero da nossa Diocese de Divinópolis e nós estamos realizando o retiro espiritual aqui em Cachoeira do Campo. Nós vamos agora então conversar com o padre Miguel, que é o orientador, o pregador do nosso retiro neste ano de 2015. Padre Miguel, eu gostaria primeiramente que o senhor se apresentasse. Quem é o padre Miguel? Bom, eu sou o padre Miguel Martins, eu sou jesuíta, natural do Piauí. Eu estava trabalhando em Salvador, na Bahia, e fui transferido agora, recentemente, há alguns meses, para Belo Horizonte. Estou agora como responsável para acompanhar o acompanhamento espiritual dos estudantes de teologia da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Padre Miguel, o que são os exercícios espirituais de Santo Inácio? Os exercícios espirituais de Santo Inácio são uma experiência mística que ele viveu, uma experiência espiritual, e que depois compartilhou, né, ao longo da sua vida e deixou como herança para toda a igreja, para a Companhia de Jesus. É um método de oração, né? Esses são os exercícios espirituais. Ele mesmo diz no começo do livrinho dos exercícios que, assim como andar, caminhar, correr são exercícios corporais, existem os exercícios espirituais. São exercícios espirituais aqueles que ajudam a pessoa a crescer, né, no conhecimento da vontade de Deus. São exercícios que vão robustecendo, podemos dizer assim, o espírito para encontrar, aprender a discernir a vontade de Deus na própria vida. E qual a vantagem do clero diocesano passar pelos exercícios espirituais? Os exercícios espirituais são feitos para todo cristão, né, que queira descobrir a vontade de Deus, encontrar com a vontade de Deus e aprender, né, a discernir qual a vontade de Deus para a sua vida. Então, para o clero é muito importante porque, vejam só, a missão de ser pastor de uma comunidade, de estar cuidando dessa comunidade, de testemunhar Jesus para essa comunidade, ela é muito desafiadora. Então, a cada ano, poder parar e fazer esses exercícios, e com essa chave inaciana é interessante porque esses exercícios vão ajudando a gente a desenvolver essa habilidade de silenciar, de olhar para o próprio coração e principalmente de olhar para Jesus, né? O centro dos exercícios espirituais é a pessoa de Jesus, e é a pessoa de Jesus que vai formando o coração do pastor. Então por isso que é importante, porque também na pastoral se apresentam muitos desafios. Imaginem vocês que os desafios de um padre à frente de uma paróquia são imensos. Então também os exercícios espirituais vão ajudá-lo a desenvolver essa capacidade do discernimento constante dos desafios que se apresentam, né, na realidade da vida da comunidade. Santo Inácio viveu já há alguns séculos. Então, qual a relação de Santo Inácio com o mundo de hoje? A espiritualidade inaciana, ou a vida de Inácio, tudo que ele viveu e o que ele deixou como herança para nós, ele nunca deixa de ser atual porque coloca a pessoa o tempo inteiro aberta, né, a discernir os sinais dos tempos. E sempre tendo Jesus como referência, está com o espírito aberto para discernir os sinais dos tempos, né? Então, o mundo de hoje, com essa sua complexidade, e cada vez aumenta essa complexidade, nesse mundo se faz necessária a capacidade de discernir, né? E discernir no sentido de que o ser humano, por ser um homem livre, ser um homem e mulher, mas para afirmar a própria liberdade, e Jesus nos quer, de fato, seguindo-o livremente, nós temos que afirmar e fazer escolhas sempre. Na verdade, os exercícios espirituais de Santo Inácio nos ajudam a libertar-nos de todas as afeições desordenadas, como Santo Inácio pede, que são aquelas coisas que vão nos condicionando, e para livremente afirmar essa adesão ao projeto de Jesus. Então, na verdade, é buscar a vontade de Deus todo o tempo. Então, por isso que os exercícios espirituais nunca vão perder a atualidade. E hoje faz-se cada vez mais necessário ter um espírito aberto para acolher, perceber, primeiro ler os sinais de Deus no mundo. Porque também outra coisa dos exercícios espirituais é que ele diz, nós devemos ter a capacidade, ou ser contemplativos na ação, ou buscar e encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Ou seja, um olhar que é capaz de perceber por onde está passando Deus, ou por onde está presente Deus, ou por onde está passando Jesus, podemos dizer assim, com o seu chamado.
Nós continuamos então a nossa conversa com o Padre Miguel aqui no Retiro do Clero neste ano de 2015, aqui em Cachoeira do Campo, próximo a Ouro Preto. Padre Miguel, sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio, qualquer pessoa, leigos, qualquer um pode fazer também os exercícios? Sim, sim. Santo Inácio, quando ele começou essa experiência dos exercícios, ele começou a dar os exercícios como leigo. Ele era leigo ainda e começou a dar os exercícios para os seus companheiros de universidade, os estudantes que faziam, que estudavam com ele na Universidade de Paris. E aos poucos ele foi aprimorando esse método e deixou para a igreja como herança. Ultimamente nós temos visto crescer muito, né, as experiências de exercícios espirituais sendo inclusive conduzidas por leigos. Muitos leigos fazem as experiências, ajuda muitíssimo a desenvolver essa capacidade de discernir o chamado de Deus hoje, né? A gente pode dizer que os exercícios espirituais são uma escola de oração. E uma escola de oração que ajuda, podemos dizer assim, a crescer na fé. É uma escola de oração para a gente poder viver uma fé adulta, né? Respondendo ao chamado de Jesus a partir da nossa própria liberdade, da nossa adesão, e não simplesmente a partir de normas, de coisas que vêm impostas por fora. Eu acho interessante a capacidade, e as pessoas que fazem os exercícios acabam desenvolvendo essa capacidade de, diante de um texto bíblico, diante de um desafio que se apresenta na família, na comunidade, poderem discernir qual é a melhor decisão a tomar, né? Então é interessante, existem centros assim de estudos dos exercícios e que proporcionam também exercícios para leigos, para religiosas e para os sacerdotes também. Padre Miguel, o senhor é lá do Nordeste, né, de Piauí, e agora está aqui com a gente em Minas Gerais. Né? Como é que o senhor vê agora o estado de Minas e orientando esse retiro aqui para nós, padres aqui de Minas Gerais? Minas Gerais é um estado que exerce um certo fascínio no Brasil inteiro. Quando a gente ouve falar de Minas, na verdade Minas tem é de um estado de uma riqueza cultural tão impressionante que, claro, se espalha pelo Brasil inteiro e a gente tem muitas referências mineiras, né? Então a música mineira é uma coisa linda, nós temos expressões assim muito grandes da cultura mineira que chegam até nós. Mas viver aqui, a gente experimenta uma coisa bem interessante, que é a diversidade desse estado, a religiosidade do estado de Minas, que a gente vendo de perto é até maior do que a gente pode imaginar. É uma riqueza cultural muito grande. Gosto muito de Minas, né? As montanhas me fascinam, né? Eu nasci no sertão, então eu não sou da costa, né, do litoral, eu nasci no sertão do Piauí. Então os sertões, né, o sertão me fascina. Claro que é uma realidade bem diferente. Aqui nós temos as montanhas de Minas, mas essa coisa do interior, da interioridade, do profundo, isso me fascina. Então Minas Gerais, para mim, eu estou em casa. O senhor é um amante da literatura, né? E até já citou para nós nas reflexões alguns poemas, e o senhor pode também estar mais próximo lá no Nordeste do Ariano Suassuna, ali da literatura toda nordestina. Né? O que a literatura ensina para nós? Eu posso dizer que a literatura é um modo muito, muito privilegiado de nos aproximarmos do mundo, né? E principalmente porque nos abre a um mundo maior do que aquele no qual a gente está inscrito, ou circunscrito, podemos dizer assim, na nossa realidade cultural. Então toda vez que a gente se aproxima de uma obra literária, seja ela ficção, ou novela, ou romance, ou seja ela poesia, que para mim é a que eu prefiro, ela nos abre janelas. A literatura brasileira riquíssima, diversa. Você falava da literatura do Nordeste, então nós temos assim, autores fantásticos que dão ainda hoje, né, para o Brasil, contribuem para a nossa identidade cultural. Então você falou de Ariano, né? Imagina, e Ariano Suassuna é um autor fantástico, tem peças impressionantes, né? Então o Alto da Compadecida, Uma Mulher Vestida de Sol é uma peça bonita também. Tem muitas a modo dele se aproximar por exemplo, do sagrado, né? É interessante, porque parte do coração da cultura popular, do modo como o povo percebe. E a gente vê assim nas nossas, aqui em Minas, por exemplo, né? Então toda essa tradição de Nossa Senhora do Rosário, né? Das congadas, dos catopês do norte de Minas. Então tudo isso assim, eu fico imaginando, o Brasil é tão plural, e essa literatura, por exemplo, de Ariano Suassuna, ela simplesmente dá vazão ou expressão a essa alma brasileira, podemos dizer assim. E uma alma religiosa, isso é muito bonito.
Agora, a literatura é bem ampla. Na verdade, no Nordeste a gente tem muitos autores interessantes, tanto de ficção como de poesia, e a poesia é muito rica, né? Como também aqui em Minas a gente tem descoberto muitas coisas boas, bonitas, né? Eu, por exemplo, sou um admirador, assim, confesso, de Adélia Prado. Adélia Prado, para mim, é uma das, assim, das novas expressões da poesia brasileira, dos anos 70 para cá, podemos dizer assim, que tem um viés místico impressionante, né? Uma expressão do divino na sua vida que me fascina. Porque, para mim, a linguagem poética, a linguagem literária, mas eu digo especificamente a linguagem poética, é a melhor linguagem que mais nos ajuda a nos aproximar do mistério. O mistério da vida, mas do mistério principalmente o mistério religioso, a experiência mística mesmo, do transcendente. Então, eu gosto sempre de citar poesia no meu retiro, porque ajuda a gente a trabalhar um pouco a percepção mais profunda. Nós estamos muito acostumados a uma linguagem mais racional, e aí cada vez que o mundo avança, as informações elas se multiplicam, as imagens se multiplicam, e a gente é muito rápido, a gente quer captar logo as coisas e de certa maneira dominá-las. Mas a gente perde a noção de que nós estamos imersos num mistério, e nós devemos ter esse contato, abrir o coração para algo maior do que nós. Não podemos dominar a realidade, né? E nem podemos até mesmo deixar que a realidade se imponha a nós. Nós precisamos de realidade demais, mata a gente precisa de sonho, a gente precisa de... Então a literatura é um pouco isso. E, de certa maneira, a experiência religiosa é também isso, quer dizer, é algo que nos ajuda a viver. É uma luz que vem e nos ajuda a perceber o cotidiano, as relações, a realidade de um modo diferente, de um modo que dê sentido à nossa alma tão sedenta e tão faminta de algo maior, que a gente chama de Deus, né? A experiência. E Jesus, ele é isso, ele é sensação, ele é proximidade, ele é palavra, ele é imagem, ele é gesto. Então Jesus, ele vai falando para as pessoas. Jesus é um grande poeta, para mim um grande poeta, é o poeta de Deus, é a poesia de Deus, é a palavra de Deus. Pronto, não precisa dizer mais nada. Jesus é a palavra de Deus. E poesia é o quê? É palavra, mas é uma palavra cheia de sentido, cheia de mistério. O senhor citou aí a Adélia Prado. A Adélia Prado é da nossa diocese, mora em Divinópolis. Sim. Algum outro autor preferido do Padre Miguel? Sim. São muitos, né? Então, aqui de Minas, por exemplo, amo Guimarães Rosa, né? E na poesia, Murilo Mendes. Drummond, claro, meu Deus, Drummond é o grande. Então, podemos dizer Drummond, Murilo Mendes, que é Juiz de Fora, né? Esses poetas do século XX, do modernismo, eu gosto demais. Depois, se a gente pode abrir para o Brasil inteiro, gosto muito do Graciliano Ramos do Nordeste, né? Depois gosto imensamente de Clarice Lispector, uma autora fantástica. Depois, no mundo, né? A literatura universal é riquíssima, né? Então Gabriel Garcia Marques é um autor que para mim é fundamental. Tenho descoberto um outro que para mim é a minha mais nova descoberta, e de fato toda vez que sai um livro dele eu vou atrás, procuro. É um moçambicano, se chama Mia Couto. Esse aí eu aconselho para qualquer pessoa que esteja até começando a ler literatura. Eu aconselho Mia Couto. Mia Couto é um autor de Moçambique que vem muito ao Brasil, tem uma ligação com o Brasil muito grande, e ele assumidamente já disse que tem uma influência brasileira na sua literatura. A língua, ele trabalha a língua portuguesa de um modo tão leve, tão bonito. Então eu aconselho para quem quiser, por exemplo, estrear, começar a entrar mais na literatura, leia os contos e as histórias de Mia Couto, se chama.